Boa noite. 17 andares, 476 apartamentos e cerca de 2.000 moradores. O edifício Holiday, ícone da arquitetura modernista no Recife, é hoje um problema para órgãos públicos, inquilinos e proprietários. O prédio está interditado por decisão judicial, enquanto não se resolvem precariedades que, entre outras coisas, sinalizam para um risco iminente de incêndio. O edifício Holiday é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam o tenente-coronel Ivanildo Torres, gerente de gabinete de crise da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e coordenador da operação de desocupação do prédio, Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, e ainda Maísa Amaral, advogada voluntária do condomínio do edifício Holiday. Não esqueça o nosso número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião. É o prefixo 81 988 30 70 98 e quem preferir pode assistir ao programa pelo nosso site www.fpe.br/NTVRU. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar tomando o pé da situação hoje ali no edifício. O edifício está interditado, todos os moradores foram retirados do prédio e qual é o próximo passo? Boa noite, Estela. Boa noite a todos. Eu acredito e aí sugiro começarmos pela cronologia. Para entendermos o presente e buscar um pouco do passado e de todo o passo a passo que aconteceu durante esses últimos, digamos, 2 meses. No dia 20 de fevereiro, a Prefeitura entrou com uma ação, né? A ação foi distribuída e caiu na 7ª Vara da Fazenda Pública. No dia 28 daquele mês, ainda em fevereiro, houve uma audiência de conciliação com o Dr. Luiz Rocha, titular do juízo da 7ª Vara. Naquele mesmo dia, diversos órgãos participaram e naquele mesmo dia foi feita uma inspeção judicial pelo próprio magistrado, indo em loco, com toda a equipe, todos os órgãos ali representados, foram para o Holiday verificar realmente no local a situação, conforme os laudos mostram no processo. No dia 13 foi prolatada a decisão do juiz com a interdição e a desocupação. A partir daí, houve a citação do síndico e deu-se um prazo de 5 dias, estendido até 5 dias úteis, até o dia 20 de março, para a saída voluntária de todos os moradores. É importante daí destacar a primeira fase, digamos, da Operação Holiday, que se deu com a Prefeitura através de mudanças que foram realizadas até o dia 5, até o dia 23, até o dia 20, até o dia 20, exato. A partir do dia 21, conforme rezou a própria decisão judicial, a Secretaria de Defesa Social aliou-se à Prefeitura nessa ação, e aí sim, de retirar as pessoas, né, retirar os móveis para finalizar a interdição. Então, o status que hoje nós estamos é o status de retirada, é o último, na verdade, é a última fase da retirada de lixo, praticamente, de entulhos do local. Já que no dia de 72 horas, após a entrada da Secretaria de Defesa Social, nós trabalhamos uma estratégia, digamos, conjunta com a Prefeitura, com equipes de negociação policial, equipes muito experientes, com equipes também da Prefeitura, da Assistência Social, do CAPS, né, com o Corpo de Bombeiro. Então, criamos uma metodologia de uma equipe de convencimento mista, onde a gente pudesse, naquele primeiro momento, conversar com as pessoas e dizer, olha, vocês estão sob risco iminente, precisam sair do imóvel. Então, isso foi feito e, felizmente, elas nos ouviram. Não foi fácil,
porque o convencimento, ali tem muitas histórias, moradores que vivem ali há 40 anos, 50 quase anos. 2.000 pessoas. Né? 2.000 pessoas, então realmente foi um trabalho muito difícil. Mas, incessantemente, nós tentamos o convencimento e, felizmente, com 72 horas, ainda no sábado, à noite do sábado, aquele dia 23, nós já não dormimos com nenhum morador no Holiday. E aí, o passo seguinte, agora esse que vem, é o da limpeza do local, remoção de entulho, de lixo e tudo, é isso? Isso. A partir do dia 23 já iniciou a parte de limpeza, também a retirada dos entulhos, dos móveis. Muito móvel foi abandonado pelos moradores, móveis inservíveis, imprestáveis, muito lixo. Não é isso, secretária? E até hoje a retirada ainda continua. A retirada foi pacífica o tempo todo? Foi o tempo todo pacífica, com integração, no primeiro momento, na saída voluntária, a Secretaria de Defesa Civil do Recife, a Secretaria de Direitos Humanos, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Secretaria de Saúde, a Guarda, nós estávamos lá fazendo um diálogo com todos os moradores, procurando conversar o tempo inteiro com os moradores, sempre mantendo esse diálogo permanente. Então, a gente, inclusive, montou um posto lá, botamos um ônibus, ficamos lá para atender a população no que ela precisasse. Então, a gente disponibilizou os caminhões, né, para poder fazer as mudanças, iniciando esse processo de diálogo e convencimento, e fomos devagarinho tirando cada família, conversando e fazendo as mudanças daquelas que recorreram a esse serviço. Quando nós chegamos no prédio, no dia 14, nós chegamos no dia 14 de março lá, instalamos esse serviço de acompanhamento dessas famílias. Muitas pessoas já tinham saído anteriormente, então a gente não tinha, inclusive, não tivemos contato com algumas pessoas, porque essas pessoas já tinham saído do prédio. Mas quem nos procurou e que a gente também foi depois, fazendo um trabalho de sensibilização, subindo apartamento por apartamento, junto com essa equipe que o Coronel Torres colocou aqui, né, os negociadores da polícia, o Corpo Bombeiro, a nossa equipe social, tanto da Defesa Civil quanto da assistência, a gente foi de pé correndo, de apartamento em apartamento, daquelas pessoas que não tinham saído ainda, explicando a motivação, que o objetivo da gente era preservar as vidas das pessoas diante do laudo de risco que existia, R4 para incêndio e R3 para a estrutura do prédio. Então, a gente não poderia deixar que aquelas pessoas ficassem expostas ao risco. Então, o nosso trabalho foi todo de sensibilização e convencimento. Em que momento você chegou lá e como advogada voluntária? E por quê? Eu comecei a acompanhar o desenrolar do Holiday pela televisão e eu me ficava muito sensibilizada e dizia, eu queria tanto ajudar essas pessoas, e conversando com uma amiga, disse, por que você não vai lá? Eu disse, já deve ter tanta gente lá ajudando, deve estar a OAB, os direitos humanos, a Defensoria Pública, mas, para o meu espanto, nenhum desses órgãos estavam lá. E no dia 17 eu recebi um telefonema de uma grande amiga e colega que está nessa parceria comigo, que é a doutora Manuela Simões Barbosa, que recebeu um telefonema do irmão que estava no condomínio, falando com o neto, que é o síndico, e disse, nós estamos sem advogados. Ele ligou para a irmã, a doutora Manuela, que ligou imediatamente para mim. E me convidou e disse, vamos entrar nessa luta pelo pessoal do Holiday. Eu disse, vamos, no domingo, às 8 horas da manhã do dia 18, nós estávamos lá e começamos a trabalhar em favor do condomínio, dos moradores. Bom, eu falei aqui na abertura que o Holiday é hoje um problema, né? Talvez sem nenhum exagero, um problemão. Tanto para o poder público, como para os inquilinos e como para os proprietários. O prédio, por decisão judicial, está interditado. Todos os moradores saíram de lá e levando junto com eles suas histórias de vida, que não é pouca coisa, e sem uma perspectiva imediata de volta, presumo eu. Porque até para solucionar todos os problemas que estão ali, se precisará ou se precisaria de um tempo razoável. Vamos por partes. Problemas nas instalações
elétricas, hidráulicas, problemas de infraestrutura e aquele prédio não é um prédio público, é um prédio particular. A solução para a recuperação do prédio será possível somente por iniciativa dos moradores? Como é que vocês veem? A participação da Secretaria de Defesa Social, ela se deu no apoio ao cumprimento da decisão judicial, que foi emitida, e nós acompanhamos os oficiais de justiça nesse cumprimento. Até o momento, nós não temos nenhum desdobramento disso após o encerramento deste cumprimento. Então, a própria decisão, ela é muito clara quando ela finaliza, informando que após retirar as pessoas, após retirar todos os móveis e que reduzir a carga de incêndio e minimizar os riscos, porque hoje a gente, além de realizar todo esse trabalho de retirada de pessoas, a gente também tem que mitigar os riscos, tanto na parte estrutural quanto na parte de incêndios e explosões. A energia, por exemplo, está cortada. Toda a energia está cortada, já havia sido cortada, inclusive por um curto, a própria CELP. Ela já existia uma liminar da CELP, da segunda vara, salvo engano, da Fazenda Pública para o corte de energia. E em determinado domingo, não me lembro bem, não me recordo a data, houve uma pane elétrica que por muito pouco não gerou incêndio. E daí então, desse dia em diante, já não houve o fornecimento da energia. Vindo a ser concretizado o corte com a decisão judicial da 7ª Vara. O que você acabou de me dizer é, não tem como o poder público ir adiante. Agora é um problema único e exclusivamente dos moradores do prédio. É isso? Sim. O condomínio, inclusive, pela decisão judicial, é que vai receber oficialmente a chave e ficar responsável pelo prédio como um todo. A decisão judicial já diz isso, já definiu isso na decisão judicial, já saiu essa determinação do juiz que o condomínio é responsável, na figura do síndico, que é que vai receber a chave e ser o responsável. E aí, diante desse quadro, quais são os interesses dos moradores do edifício e onde é que entra aí, digamos, o seu trabalho como advogada voluntária daquele condomínio? Eu e a doutora Manuela, e hoje fazendo parte da comissão também, doutora Renê Patriota, estamos resolvendo a parte jurídica, mas fazendo parte também da comissão que foi criada pela Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, que tem dado muito apoio aos moradores e ao condomínio, e formamos comissões. Essas comissões também são formadas pelo Legislativo, que tem a Comissão de Direitos Humanos, tem as juntas, deputadas estaduais, e o vereador Samuel Salazar, João da Costa e Ayrton Luna, que também fazem parte dessas comissões. E nos reunimos de 15 em 15 dias para tratar desses assuntos. E de um dos assuntos tratados é que os vereadores e deputadas iam ver a possibilidade de legislar para que o município possa ajudar o condomínio. E trata-se de uma questão social, humanitária, de moradia, que é dever do Estado, do município, da União, fornecer. Isso está garantido na Constituição. Então, cabe ao Legislativo legislar para que dê mecanismo para que o Executivo possa ajudar o condomínio. Mas, independente disso, as comissões estão trabalhando, buscando parcerias privadas, para resolver todo o problema da reforma. Que caminho você acha mais viável? Essa parceria privada ou essa mudança na legislação para que pudesse aí haver um aporte do poder público? Acho mais difícil o aporte do poder público, porque não depende dos moradores, do condomínio, da comissão de advogados, da arquidiocese. Depende do poder público. Isso é mais difícil. Porque aí também estou aqui pensando que
é uma situação delicada, porque, em tese, o poder público não tem como entrar, não tem obrigação de entrar, porque é um condomínio privado. O Recife, estou imaginando, que tem hoje muitos condomínios, muitos edifícios em situação delicada ou situação de risco. Se o poder público entra aí no Holiday, ele está abrindo um precedente que pode ser muito perigoso, pode gerar para ele uma demanda muito grande. Ou o meu raciocínio está equivocado? Não, eu concordo plenamente com você. A gente tem que entender que, logicamente, chegou-se ao patamar atual do Holiday em razão até da inércia do próprio condomínio. E aí, por muitas razões, muitas, digamos, décadas razões de todo esse processo. E o poder público, logicamente, financiando algo privado, isso aí também gera um efeito, né, para outros condomínios. É importante esclarecer que o Holiday foi o primeiro e talvez, acredito eu, um dos maiores, né, uma das maiores interdições de ocupações verticais do país. Ele traz também um efeito pedagógico, um efeito didático para outros condomínios que estão também em situação de risco, com graus de riscos elevados, para que eles se autorregularizem, se autorresolvam e não tenham que, mais à frente, o poder público ter que intervir. Porque a intervenção do poder público nesse contexto se deu exclusivamente para a proteção das vidas humanas que ali estavam. Na verdade, em nenhum momento nós queríamos ou queremos tirar a moradia de nenhum morador, de nenhum proprietário ou inquilino. A gente só não quer que aconteça aqui aquela toda discussão da prevenção que a gente sempre escuta após um incidente, após um acidente, como foi a Boate Kiss, como foi Brumadinho e outros grandes desastres que ocorreram. E que muito se questionou a questão da prevenção. Por que não prevenir? Por que não salvaram as vidas? Então, esse enfoque, e aí eu posso até elogiar a postura tomada, que não foi uma postura fácil do doutor Luiz Rocha, né? Você proferir uma decisão, não é isso, secretária, digamos, interditar e desocupar um prédio desse, mas o bem maior foi preservado. Vamos fazer um intervalo curto. Não saia daí. O assunto de hoje do Opinião Pernambuco é a situação do edifício Holiday em Boa Viagem, que está interditado por decisão judicial. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a desocupação do edifício Holiday em Boa Viagem e as perspectivas de retorno dos seus quase 2.000 moradores. Participam do nosso programa o tenente-coronel Ivanildo Torres, gerente de gabinete de crise da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e coordenador da operação de desocupação do prédio, Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife e ainda Maísa Amaral, advogada voluntária do condomínio do edifício Holiday. Só lembrando, o nosso número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é o 81 prefixo 98830 7098. Eu quero abrir esse bloco com a pergunta de um telespectador. Ele diz que o nome dele é Carlos e a pergunta é: já que os moradores não tiveram condições de fazer toda a reforma do prédio, se não poderia, em momentos anteriores, se não se poderia tentar a solução do problema, tentar esses serviços de recuperação do prédio com os moradores lá dentro. A minha pergunta para vocês é se em algum momento isso chegou a ser
tentado, essa solução chegou a ser tentada. O prédio precisa de tais e tais reformas, vamos tentar viabilizar essas reformas com os moradores aqui dentro. Acho que as notificações do poder público, de uma forma geral, começaram há 23 anos atrás no Holiday. Né? E acho que nesses momentos, eu não sei, assim, nos 23 anos, o que foi que aconteceu de conversa, mas o poder público esteve lá, presente, notificando, fazendo alguma intervenção, alguma orientação, seja o bombeiro, seja a Defesa Civil, o próprio Conselho Regional, né, de Engenharia. Então, a gente tem um histórico que vários órgãos passaram ali no sentido de alertar nessa condição do prédio que já vinha ao longo de um tempo. Agora, o que é importante é que também nesse processo começou-se em dezembro um diálogo com os moradores, nessa tentativa também de se organizar internamente, porque tem um condomínio, tem um condomínio, mas a organização dele nesse sentido, deles começarem a arrecadar, ter uma organização mínima dentro do condomínio. Então, começou-se um diálogo com o síndico e com a comissão nesse sentido, de dezembro do ano passado. E ficou nesse diálogo, nessa tentativa de tentar fazer alguma intervenção, né? Nesse sentido de fazer alguma intervenção. Mas com o parecer do risco 4 para incêndio, realmente foi agravando ao longo dos anos. Então, a situação, eu acho que em algum momento da história do Holiday podia ser possível, talvez, fazer essa intervenção com os moradores. Mas a situação foi se agravando, que chegou ao risco máximo para incêndio. E nessa avaliação, quando se pediu a interdição, foi embasado no laudo de risco 4 para incêndio e R3 para a parte de estrutura. Então, assim, já não se tinha mais essa condição de fazer esse trabalho com os moradores lá dentro. Até porque, se você tinha uma história anterior que o tenente coronel já colocou, de ter dado um circuito lá, de um problema que podia ter causado um incêndio, talvez. Uhum. Então, assim, eram riscos iminentes que não se podiam deixar a população exposta a esse risco. Essa foi a avaliação maior quando se pediu a interdição do prédio. Então, se pudesse, não teria se pedido a interdição. Então, não faria sentido se pedir a interdição do prédio. A partir do momento que se pediu, é porque viu que não era possível continuar com os moradores dentro. Não é uma decisão fácil, eu acho, como da prefeitura, né, enquanto do juiz, mas foi nesse sentido que eu reforço, de preservar essas vidas, essas famílias não correrem o risco. Ali tinha muitas pessoas idosas, muitas crianças. Os elevadores não funcionavam, só tinha um funcionando. Se viesse até um incêndio, como é que essas pessoas iam descer na emergência? Tem uma série de questões que precisa ser avaliada e pensada. Então, foi nesse contexto tão diversificado, essa população de lá, bastante diversa, né? Então, tudo isso tem que se pensar também do que... A gente tem umas fotos aí do edifício Holiday. Eu vou pedir para a produção do programa, por favor, colocar essas fotos enquanto a gente vai aqui conversando. Mas essa situação de precariedade, né? de estrutura a que chegou o Holiday, se deve, claro, considerando de antemão que é muito difícil você administrar um condomínio daquele tamanho, né? Mas se deve principalmente a quê? A inadimplência e o que aconteceu que a administração do prédio ficou, digamos, imobilizada e não pôde ir corrigindo esses problemas à medida que eles foram aparecendo? Houveram alguns desmandos de administrações anteriores e também a inadimplência. Uhum. A maioria daquelas pessoas não pagam condomínio. Tem uma arrecadação de 16, 17 mil reais por mês. Então, não tem a mínima condição de fazer nenhum tipo de obra. O que nós estamos buscando hoje é a parceria público-privada, privada, para que seja feita a reforma. Caso contrário, o condomínio não tem. Estamos recebendo doações de pessoas físicas, jurídicas, de ONGs, que estão sensibilizadas com a situação dos moradores e estão chegando junto. Mas ainda falta muita coisa e a gente quer aqui pedir a colaboração de todos, tem uma vaquinha eletrônica nas redes sociais, comerciantes que queiram ser parceiros, que queiram depois participar de propaganda no próprio edifício, na área em torno, podem procurar o condomínio, podem procurar a arquidiocese com as nossas comissões para tratar desse assunto.
Vocês têm um levantamento de custos? Quanto seria necessário para socorrer, pelo menos emergencialmente, aquele condomínio? Não existe isso ainda, né? Porque, inclusive, a própria Sinaenco andou conversando com a Arquidiocese no sentido de fazer um levantamento inicial desses custos, porque não existia um custo prévio de quanto seria o projeto. Teria que ter um projeto executivo, teria que ter levantamento, né, na parte elétrica, na parte de infraestrutura. Então, esses projetos executivos não existem, né? Porque a partir de qualquer serviço, a partir de um projeto executivo, né? Então, eu acho que é a partir daí que essa ajuda que ela colocou aí, de algumas iniciativas da sociedade, nesse sentido de fazer até esse levantamento de custo real, de quanto vai custar esse serviço. Eu gostaria de reforçar a fala anterior da secretária, quando ela fala em R4, risco R4. Na verdade, é uma escala de risco que vai de 1 a 4. Você está falando do risco para incêndio? Do risco para incêndio. E o risco estrutural hoje, tanto pelo laudo do bombeiro, quanto pelo laudo da Defesa Civil do município, é R3, é risco 3, quase o risco máximo. Quase o grau máximo. Esse risco estrutural implica em quê? Em desmoronamento, em que pese não ser especialista na área, mas pelos laudos e acompanhando toda essa história do Holiday, muito foi veiculado apenas a parte elétrica. Não, X mil da parte elétrica, alguns... mas não é só a parte elétrica. Nós temos ali a parte elétrica, que realmente é extremamente relevante, a questão do incêndio, a questão do risco de explosão derivado dos gases produzidos pelo próprio lixo. Né? Tá. Prevenção, projetos de prevenção zero também. Então, foi muito bem colocado pela secretária no tocante a que, se nós tivéssemos ali uma situação de risco, muitas pessoas morreriam sem ter condição de descer. Vamos voltar para aquele ponto que é a participação ou não do poder público na tentativa de resolver esse problema que não é pequeno. Então, vamos imaginar aqui, o prédio, o edifício está interditado, a energia está desligada, então aí você deixa de correr o risco de um incêndio, por exemplo. Mas os moradores não conseguem, em curto prazo, suponhamos, viabilizar a reforma, a recuperação do prédio. E tem aí esse risco na estrutura. Esse prédio vai ficando lá, fechado, 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 sem esse problema ser resolvido. Vamos imaginar aquilo desmoronando. Todo aquele entorno está comprometido. Passa a ser uma tragédia de proporções que extrapolam o próprio condomínio. Isso não pede a presença do poder público, porque esse problema não está esgotado. Mas veja, o risco de desmoronamento... Está em 3, numa escala de 1 a 4. Povoado. 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 Tá. Se a edificação estivesse povoada. Tá. Se a edificação está interditada, inclusive o próprio doutor Luiz Rocha, ele está sendo muito diligente, ele acompanha todo o par e passo, foi até lá, durante as operações, ele esteve lá, participou, conversou com várias famílias. Então, ele está muito preocupado também com o andamento da operação e também no depois, da interdição, efetiva interdição do Holiday. Então, tirando as pessoas, tirando a carga de incêndio, o imóvel ele está sob condição de permanecer até que a iniciativa privada venha a fazer os reparos necessários. E daí, então, após feito todos os reparos, os órgãos, né, que fiscalizam, no caso o Estado, o município, eles vão avaliar e vão emitir seus laudos para dar condição de habitabilidade ao condomínio. Então, esse é o processo agora inverso da situação. Tem outro ponto que eu queria trazer para vocês, que aí, de novo, envolve, creio eu, o poder público. Também na abertura do programa, eu falei que era uma construção
de referência, um ícone da arquitetura modernista do Recife. Em se tratando de uma memória da cidade, esse prédio poderia ser tombado? E, em sendo tombado, de que maneira isso poderia facilitar ou não, estou perguntando para vocês, o aporte de recursos públicos se ele for tombado, por exemplo, pelo IPHAN? Já existe um pedido das deputadas juntas para que haja um tombamento. E elas estão acompanhando junto com o Departamento de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Acreditamos, aliás, que seria a melhor solução. O tombamento? O tombamento. E iria facilitar quanto à questão da restauração, porque o Estado, o IPHAN, teria que contribuir para que fosse recuperado o projeto original. Mas, independente disso, os nossos arquitetos da comissão, os engenheiros que estão envolvidos, querem trazer o projeto original para o Holiday, como ele foi planejado. Você falou em comissões voluntárias. Você está como advogada. Que outros profissionais estão lá como voluntários compondo essas comissões? Tem a Comissão Técnica de Engenharia, Arquitetura e Eletrotécnica. São todos também voluntários, se reúnem semanalmente. Estão fazendo um levantamento tanto do projeto técnico, como também dos custos. Tá? Tem o pessoal da parte jurídica, que sou eu, doutora Manuela Simões e doutora Renê Patriota. Tem o pessoal da Comissão de Direitos Humanos, que é da Câmara de Vereadores, e compõe João da Costa, Samuel Salazar e Ayrton Una. E tem as juntas, que fazem parte, e a própria arquidiocese. O prédio é de 1957, não é isso? Bom, vou tocar num outro ponto. Desde que começou essa movimentação toda em torno da interdição do Holiday e da retirada dos moradores dali, muita gente externou a preocupação dessas pessoas serem retiradas de lá e isso facilitar a aquisição daquela área para outros fins imobiliários. Então, sairiam esses moradores e aquilo ali seria vendido. O edifício ocupa uma quadra inteira, né? Ali no coração de Boa Viagem, a poucos metros do mar. É 1 metro quadrado, acho que é um dos mais caros do Recife. Qual o risco desses moradores não conseguirem voltar para o Holiday e aquela área ser vendida? Desde o começo, a preocupação maior do poder público era com a preservação das vidas. Em nenhum momento questionou-se ou levantou-se a questão da especulação imobiliária, até porque isso não nos compete. A razão e o interesse de emprego das nossas equipes, das nossas forças policiais, se deu exclusivamente no cumprimento da decisão judicial, como também na forma humanizada de tratamento das pessoas que ali residiam. Não é uma situação fácil. Emitir uma decisão e de a noite para o dia você tirar 476 famílias, por assim dizer, quase 2.000 pessoas, de um local onde possuem histórias de décadas. Então, o nosso interesse, em todo momento, é sempre preservar a vida e fazer com que o risco seja mitigado, o risco ali daquele condomínio, e não só dele, como para o entorno também, seja minimizado. E esse foi um forte, eu acho. Assim, Deixa eu te interromper, porque eu preciso chamar um intervalo, aí na volta eu te passo a palavra. É só você não esquecer o ponto que você queria tocar. Vamos fazer mais um intervalo, é curto, e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a desocupação do edifício Holiday por decisão judicial, edifício que fica em Boa Viagem. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre a situação do edifício Holiday em Boa Viagem. O prédio está interditado por decisão judicial e cerca de 2.000 pessoas esperam apreensivas a hora de voltar para os seus apartamentos. Participam do nosso programa o tenente-coronel Ivanildo Torres, gerente de gabinete de crise da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e coordenador da operação de desocupação do prédio, Ana Rita Suassuna, secretária de Desenvolvimento Social da Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, e ainda Maísa Amaral, advogada voluntária do condomínio do edifício Holiday. Secretária, eu lhe tomei a palavra no finalzinho do outro bloco. Não, está devolvido. Sem problema. Não, só que eu estou querendo reforçar aquela questão que o Coronel Torres estava falando, da questão da preservação das vidas e do atendimento humanizado que foi feito durante todo o processo. E deixar claro que esse processo da interdição não está tirando a propriedade dos imóveis daquelas pessoas. Tem pessoas ali que eram donos, eles não estão perdendo a propriedade, porque muitas vezes as pessoas entendem a interdição como a perda da propriedade. Não é isso, a interdição é temporária para poder eliminar o risco enquanto eles fazem a recuperação da parte elétrica, da infraestrutura, do que precisar, para sanar o risco. Mas a propriedade é do morador que é proprietário do imóvel, não pertence à interdição. A interdição fez para preservar a vida, mas a propriedade é do cidadão que adquiriu o imóvel, seja ele em que época, em que tempo, a propriedade é dele. Se houver um projeto como é que fala quando a prefeitura... Desapropriação. Se houver um processo de desapropriação. Sim, mas aí a gente é uma suposição, porque, na verdade, a intenção não foi essa em momento algum. O tempo inteiro foi a preservação da vida das pessoas, porque existiu o risco. Não existe nenhum estudo, nem nada para fazer desapropriação, nada daquela área, não tem nada planejado nesse sentido. A ação toda foi toda focada na preservação das vidas e a propriedade de cada dono do seu apartamento está garantida. A interdição não traz isso na sua determinação, de forma alguma. Vocês que estão trabalhando ali junto com os moradores, perspectiva de prazos para que eles possam voltar? Até o final do mês, a equipe técnica já vai estar apresentando os projetos aos órgãos responsáveis, como na eletricidade, na CELP, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro. A partir daí, nós vamos entrar com uma petição junto à 7ª Vara, pedindo ao juiz que autorize os técnicos e voluntários a entrarem num prédio e fazerem as obras de correção necessárias. Mas eu queria fazer uma observação quanto ao medo da desapropriação, que é o medo de cada um daqueles moradores. Por saber que aquilo é uma bola de ouro, é uma quadra dentro de Boa Viagem, que não existe mais, na frente do mar, e que eles têm medo que o setor imobiliário arranje mecanismos para que desapropriem e tirem eles de lá. Mas eu quero tranquilizar que enquanto estivermos à frente, vamos lutar para que isso não aconteça. Toda a equipe jurídica e todos os voluntários vão lutar para que isto não aconteça. Eu vou trazer para vocês agora, boa noite, mais uma pergunta de uma telespectadora. Me chamo Vânia e falo do Curado 4. Gostaria de saber da secretária e do gerente, e aí, Ivanildo, ela está se referindo a você, ela deve ter trocado tenente-coronel por gerente, o porquê que eles acham que ninguém acredita no poder público. Eu não sei se ela está falando aí especificamente em relação aos moradores do Holiday ou se ela está imaginando uma comunidade maior. Por que essas pessoas estariam desconfiadas
das intenções do poder público, se é que eu entendi bem a pergunta. Sinceramente, eu também não entendi qual foi o... mas eu acho que em nenhum momento, e eu com toda certeza, em nenhum momento se cogitou qualquer questão imobiliária no processo. Desde o momento que fomos instados a cumprir a decisão judicial, e é importante que se diga e reforcemos, a questão hoje é e sempre será para nós questão de vidas humanas. Não, em momento nenhum a gente está trabalhando com perda, não é uma ação de reintegração de posse, né, ou desapropriação, é uma ação de interdição e uma ação de desocupação momentânea. Até porque o próprio juízo, né, que prolatou a decisão, ele está acompanhando não só todo o processo de interdição e desocupação, como também o processo vindouro. Né? A doutora Maísa tem tido várias reuniões, os próprios moradores vão muito ao doutor Luiz Rocha e ele participa ativamente desse processo. Então, ele, como também, né, o autor da decisão, ele tem total interesse. Como acredito que toda a população, toda a sociedade tem total interesse de que aquilo seja revitalizado, seja reestruturado, passe pelo crivo dos órgãos de fiscalização e que essas pessoas possam voltar para seu lar, para seus lares e continuar suas histórias. Esse é o nosso interesse. Vou só fazer aqui abrir um parêntese para fazer aqui uma defesa de Vânia, que ela saber da secretária e do gerente. Claro, o gerente de gabinete de crise da SDS. Então, ela tá certíssima. Me diga o papel que a arquidiocese tem nesse momento lá junto aos moradores do Holiday, Arquidiocese de Olinda e Recife. A arquidiocese está sendo a base, o esteio de tudo. Sem a arquidiocese, o movimento ia enfraquecer. Né? E eles têm dado todo o apoio e isso tem feito o movimento crescer. Que a sociedade olhe de outra maneira para os moradores. Que ali estão seres humanos, são vidas e que estavam esquecidas. E só a igreja participando, a igreja tem uma capela que nós vamos pedir que seja retirado da interdição, que ali eles têm médicos, odontólogos que servem à comunidade, não só do Holiday, mas outras comunidades carentes de Boa Viagem. E essa capela também está interditada? Dentro do terreno do Holiday está interditada. Tem uma outra coisa também, secretária. Algumas famílias, algumas pessoas que estavam ali, e a prefeitura anunciou isso o tempo todo, se essas pessoas não tivessem para onde ir, elas iriam para abrigos oferecidos pela prefeitura. Vocês chegaram a colocar pessoas em abrigos e quantas? 5 pessoas estão nos nossos abrigos ainda, né? São 4 famílias, mas são 5 pessoas, porque são 3 pessoas sós e um casal que estão no nosso abrigo. Então, eles estão lá, justamente, a gente já conversou com cada um, faz aquela escuta. Quando chega, é um espaço que fica no bairro de São José, que a gente tem para situações emergenciais. Então, a gente tem uma equipe técnica que acompanha essas pessoas que estão no abrigo, né? A gente faz toda uma escuta, vê a história de cada um, vendo como é que a gente vai agora fazer, vamos dizer assim, ajudá-las porque muitos ali alugavam lá no Holiday, então eles vão procurar espaço. Tem uma senhora, por exemplo, que a gente está trabalhando com ela já é uma idosa, ela morava só, mas ela não tinha condições de fazer seu autocuidado. Ela mesmo vem avaliando, a gente vem mostrando aí, que vem conversando com ela, vem nesse sentido de mostrar que ela não tem condições de ficar só lá, porque ela estava adoecida, comendo o que não devia, porque não tem. Ela mesmo assim, eu não tenho condições de morar só. E a gente está trabalhando com ela para ir para um abrigo de idosos mesmo, porque ela inquilina ou proprietária? Ela é proprietária. Ela é proprietária, mas ela não tem condições mais de morar só. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva com ela, porque a gente entende que sozinha ela vai adoecer novamente. Ela estava assim, algumas pessoas disseram, ela não está bem, não sei o que eu disse, por causa dela estava com a glicose alta, quando o pessoal da saúde viu, ela estava com a glicose muito alta. Então, assim, o autocuidado dela mesmo, pessoal. Então, assim,
São casos e casos. Então, cada caso desse, a gente vai estar fazendo a escuta, está conversando, está ouvindo a história. Então, assim, a gente está acompanhando essas pessoas. Inclusive, assim, eu tenho um senhor, vai fazer 60 anos, ele não é idoso, mas vai se tornar idoso. Ele morava de aluguel. Então, tem uma série... Cada caso é uma história, a gente está encaminhando cada caso de acordo com a sua realidade. Lá no Holiday, o que a gente percebeu é que era um público bastante diverso. Né? Você tinha as pessoas que tinham uma condição social melhor, outras não. Então, o que é que a gente fez? A partir do que a gente conseguiu levantar de informações, para as pessoas que nos procuraram, a gente pegou documentação, conversou. Então, a gente está fazendo um cruzamento com a nossa base do cadastro único dos benefícios, né? Que você sabe que a gente tem um cadastro único, que agrega lá vários benefícios sociais. Não é só o Bolsa Família, mas são vários... Às vezes, assim, a pessoa tem tarifa social para a CELP, tem vários benefícios que se tem a partir de estar cadastrado no Cade Único. E a gente ainda fez alguns cadastros lá, atualizou alguns cadastros e viu que tem algumas pessoas que são público da assistência, né? São públicos que a gente vai dar uma atenção nesse sentido da assistência. Mas tem público ali que não são públicos, é comerciante, tem uma situação social que não está nesse perfil da assistência acompanhar. Então, esse público aí, a gente a partir dos dados que a gente pegou lá, a gente está identificando e está acompanhando, principalmente esses que estão no abrigo, porque esse do abrigo a gente vai justamente que lá ele vai passar um tempo até se reorganizar. Não tem tempo. Algumas pessoas lá me perguntaram, tem prazo estipulado para eles ficarem lá? Não. A gente vai construir... Enquanto for preciso. Enquanto for preciso, fica lá e a gente vai construir com eles essas portas de saída. Aí, esses casos é que a gente vai vendo, recebe algum benefício, é idoso, não tem benefício nenhum... Porque está sem renda nenhuma, tem renda, não tem renda, essa senhora tem renda. Então, assim, é variado. Então, a gente vai analisando cada situação e vai vendo como vai encaminhando. E a situação dos comerciantes? A própria decisão, ela, quando trata do condomínio Holiday, ela fala em complexo Holiday. Certo. E aí nós temos a parte edificada vertical e também todo o entorno, fazendo assim um triângulo. Né, na Rua Salgueiro, Ribeiro de Brito e a Conselheiro Aguiar. Então, todos aqueles comércios, eles também foram desocupados da mesma forma que foram feitos com os moradores. Um ponto a ser destacado com relação à negociação é que nós fomos além daquilo que nos competia. Porque a determinação reza que nós deveríamos tirar as pessoas. Nós fomos além. Nós mediamos, por exemplo, conflitos internos entre famílias. Há um relato de um determinado idoso que morava só no Holiday, mas ele tinha um parente aqui no Recife e era brigado com seu irmão. Então, nossas equipes de negociação, de inteligência, também trabalharam efetivamente fora do Holiday, tentando reatar esses laços humanos, esses laços de família, para que ele possa ser recebido, pelo menos por enquanto, dentro dos seus familiares. Então, foi um processo de negociação com nossas equipes muito intenso. Costumamos dizer que nós utilizamos a força do argumento e não o argumento da força. Porque muitos esperavam que ali passasse a ser uma praça de guerra. E não foi. As pessoas foram tiradas de maneira muito sensíveis, com muito carinho. Nós costumamos dizer, eu faço até as minhas palavras do meu filho, quando ele diz que a Operação Holiday foi uma operação abraço, papai. Por quê? Porque o formato Holiday é o formato de um abraço. Então, todas as nossas equipes, desde o primeiro dia que colocamos os pés lá, nós estávamos, apesar de profissionais, estávamos extremamente sensibilizados. Então, ao tocar a alma humana, naquele momento, nós também fomos humanos. Nós também procuramos entender cada história, cada problema em especial e tentar, de alguma forma, resolvê-los ou solucioná-los. Coronel Torres, e assim, outra coisa importante também destacar é que na ação judicial, por exemplo, não estava essa questão da gente fazer essa sensibilização, da gente chegar perto, da gente oferecer caminho para mudança. Isso não estava previsto na decisão. Isso foi uma decisão acertada da Prefeitura inicialmente, naquele momento da saída voluntária, porque a gente ali enxergou um público que merecia nossa atenção. Não é fácil você sair da sua casa tão rápido. Então, a gente foi dar todo o suporte que as famílias precisavam. Por isso eu digo, a gente estava ali a saúde, a defesa civil, a nossa secretaria, a assistência social e direitos humanos, dando todo aquele suporte, porque a gente entendia que não era uma situação fácil para ninguém, nem para o poder público, nem para aquela população que estava ali. Que é você tirar uma pessoa de sua casa, traz sua história, suas relações, seus vínculos, é uma quebra de vínculos sair junto daquela rede que a pessoa vive ali. Então, é nesse sentido que a gente trabalhou
nessa perspectiva, né, de humanizada, atendendo, ouvindo e respeitando o limite de cada um. Então, foi dialogando. Deixa eu trazer aqui para vocês mais uma pergunta, é de Jailton. Ele pergunta se todas as famílias ali do Holiday, que moravam ali no Holiday, foram devidamente cadastradas. Eu acho que ele está preocupado aqui com a volta dessas famílias. Veja só, não existia para a gente, por exemplo, a gente não tinha um cadastro prévio de família por família. E quando a gente chegou lá, muitas pessoas já tinham saído. Então, a gente não tem. O que a gente tem é a base que a gente formou nesses dias lá, com quem a gente conseguiu dialogar, né? E é o que a gente tem, essa base de dados dessas pessoas, que a gente conseguiu construir uma ficha mínima de identificação dessas pessoas. Mas a gente não tem uma base zero, vamos dizer assim, de informações cadastrais dessas pessoas. Não tem, porque, inclusive, algumas pessoas tinham saído. E com relação, tem muitas pessoas que alugavam ali, né, saíam, então tem todo um processo diferente de cada casa. Eu tenho 30 segundos para terminar o programa. A minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês dois, a secretária e o gerente de crise da SDS, se vocês não vislumbram uma permanência do poder público na tentativa de resolver esse problema. Parou por aqui? A nossa ação, sim. A nossa ação para até o momento que vamos entregar a chave ao síndico, José Rufino, o síndico, a quem caberá ser fiel depositário, assim como reza a decisão. Mas o poder público, ele deve ser, né, deve ser instado em todas as instâncias, a questão social, a questão de segurança. Então, não é simplesmente entregar o prédio e abandonar o prédio. Claro, vai estar sempre como um ponto sensível dentro da pauta do poder público. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês no Opinião Pernambuco. Eu sei que tinha muita coisa ainda para a gente conversar, mas o tempo acabou. Até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.